Preocupa-me sobremaneira o rumo das relações institucionais da Justiça Eleitoral. Nós acabamos sendo instrumentos e até vítimas dessa situação, mas principalmente as instâncias superiores de e do poder. É de conhecimento público a posição desta presidência com relação ao processo centralizado de totalização das eleições, que é a matéria pautada e repautada pelo Colégio de Presidentes segue nessa sanha de adiamentos, levando a crer que, de fato, nem no seio dos regionais há a real intenção de discuti-la, e é bem provável que não o seja. Comunicamos-nos mal, intransigimos entre nós com resultado em desfavor da sociedade. Os poderes harmônicos e independentes são apenas filosóficos e retóricos, e o Estado segue o rumo tortuoso de um rio caudaloso. Precisamos repensar a justiça eleitoral, precisamos definir a sua finalidade, inclusive à vista da diminuição de suas competências legais. Precisamos servir com responsabilidade e na estrita observância à Constituição, a da República, e tão somente. E uns acusam e outros negam, ou silenciam, envoltos em ativismo judicial ou omissão. Da obra Sereis como deuses, o STF e a subversão da justiça, de Cláudia Rodrigues de Moraes Piovesan, organizadora. Cito parte do artigo de autoria de Marcelo Rocha Monteiro, denominado Mais do que Reis. Abro aspas. Você certamente já ouviu falar em ativismo judicial, mas você sabe do que se trata e dos efeitos gravíssimos que pode ter esse fenômeno? Juízes não têm como função criar leis nem políticas públicas, muito menos administrar a economia, a saúde, a educação e a segurança pública. Fazer leis, poder legislativo, e administrar, poder executivo, são funções de autoridades eleitas pelo povo. O povo escolhe vereadores, deputados, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. Se não ficar satisfeito com os resultados, o povo os destitui na eleição seguinte. Juízes não são eleitos. Quando eles usurpam as funções das autoridades eleitas, estão, na verdade, fraudando a democracia representativa e o voto popular. Mas os juízes e tribunais ativistas não estão nem aí para o voto da maioria da população. Aliás, eles gostam de ser contramajoritários, outro discurso enganador do ativismo judicial. O tribunal ativista não quer aplicar a lei, e sim impor sua visão de mundo, suas convicções ideológicas sobre aborto, drogas, segurança pública, algemas e até sobre urnas eletrônicas. Se a lei não coincide com essas convicções, pior para a lei. Antonin Scalia, um dos maiores juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos, já disse uma vez que, se fosse rei, faria uma lei mandando para a prisão quem queimasse a bandeira americana em manifestações contra o governo. Mas, como sabia que não era rei e sim juiz, tinha que aplicar a Constituição de seu país, que garante o direito à livre manifestação. Por isso, mandou soltar o réu contra suas convicções pessoais de patriota e conservador. Fecho aspas. E é com tristeza que vive e registra esse momento da vida política nacional. Com todo o respeito, ao acompanharmos, de um lado, a maçante campanha relativa à segurança das urnas e dos sistemas eleitorais, diuturnamente divulgada e contrária a qualquer legítima iniciativa de ampliação dos meios materiais de auditagem, preterindo, inclusive, laudo da lavra de 3 peritos criminais da Polícia Federal,
Perícia essa realizada a pedido da Corte Superior, que o conhecia desde 2 de outubro de 2018 e que em seu item 14 recomenda, aspas, que sejam enviados todos os esforços para que possa existir o voto impresso para fins de auditoria, por mais confiáveis que sejam todas as pessoas envolvidas no processo do sistema eleitoral e por mais maduro que sejam os softwares, eles sempre possuirão possíveis vulnerabilidades e necessidades de aperfeiçoamentos. Um software não pode ser seguro, ele precisa parecer seguro e transparente para o cidadão comum, sem conhecimentos tecnológicos. Um meio físico de auditar a segurança deste brilhante projeto nacional que são os softwares do sistema eleitoral brasileiro, consiste em um fator que trará maior confiança da população neste processo e servirá como um meio mais seguro de auditoria do processo eletrônico de votação. Fecho aspas e cita a fonte. Permite concluir que a Câmara Federal não conhecia o relatório quando da votação para a implementação do voto impresso. E não é demais lembrar que o voto auditável impresso faz parte da história desta Justiça desde a fase inicial da implantação das urnas eletrônicas. De outro, com reiterada vênia, vê-se a preocupação com a cibersegurança em razão de ataques de hackers russos à Justiça Eleitoral, conforme amplamente divulgado pela imprensa escrita, falada e televisada. Percebe-se nesse contexto a seguinte realidade: uma confusão argumentativa entre segurança e insegurança, com profundo reflexo na nonagenária instituição Justiça Eleitoral, dando aso ao discurso a referência de novo exemplo de pregação da denominada falácia do espantalho. Pessoalmente, não me preocupa a forma de construção argumentativa, mas os seus reflexos, especialmente quando deletérios à instituição. Mas o dia é de festa e por isso concluo, parabenizando os repossados, desejando-lhes pleno êxito na administração que se